Campeonato Brasileiro, este fim de semana, Flamengo e Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. É o último duelo antes da disputa das oitavas de final. O Galo que enfrenta o Palmeiras, primeiro jogo em BH. E o Mengão que encara o Olímpia do Paraguai. Portanto, expectativa, a gente não sabe se o Sampaoli, se o Felipão, a tendência é essa, né? Colocar talvez um time misto, se vão colocar força máxima ou até mesmo poupar a rapaziada aí para a Copa Libertadores da América. Flamengo e Galo, Mauro César, tá aí, final de semana, esse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, jogo difícil, né? Enfrentar o Atlético, que também não vem conquistando bons resultados, né? O Atlético com muita dificuldade nesse início de trajetória do Felipão lá em BH, Mauro. A minha curiosidade é saber como os times vão a campo, né? As escalações, né? O Atlético tem um jogo assim... A situação do Atlético é muito mais difícil, porque o Atlético não ganha 9 jogos, né? 8 com o Felipão, é isso? Ou são 8 jogos, 7 com o Felipão? 7 jogos, 8 são 8 jogos, 7 com o Felipão se apresenta, mas não dirige. Isso. São 8 jogos sem vencer, 7 com o Scolari. E vem mal, vem de derrota, uma derrota até meio injusta para o Grêmio. E quarta-feira tem um jogo assim que... Toda a temporada do Atlético vai ser jogada quarta-feira. Já saiu da Copa do Brasil, não vai brigar pelo título brasileiro, evidentemente. No máximo pode voltar a brigar por uma vaga na Libertadores, pode reagir no campeonato, tem muito jogo ainda, mas o título só matematicamente é possível, né? Mas a Libertadores é possível. Se ele consegue vencer o Palmeiras na quarta-feira e elimina o Palmeiras, muda tudo. Aí muda completamente. Aí as derrotas no início da passagem do Scolari ficam para trás. A nona colocação, a oitava fica bom no Brasileiro. Tudo fica bom, tudo fica maravilhoso. Então, o Atlético tem um jogo quarta-feira muito importante. Não sei se o Felipão vai botar o time em força máxima, se ele vai administrar o elenco, se ele vai poupar. No caso do Sampaoli, ele tem até mais possibilidade de colocar um time mais forte em campo, mais próximo do titular, ou até o titular, que ele só joga quinta-feira contra o Olímpia. Tem um dia a mais. E o Atlético joga quarta contra o Palmeiras. Os 2 jogos são no Brasil, o Atlético fica em Belo Horizonte, o Flamengo volta para o Rio, quer dizer, uma viagem curta e fica no Rio, quer dizer, não tem que ir ao Paraguai agora, só vai na outra semana para Assunção. Então a situação do Atlético, assim, é mais... o jogo de meio de semana... E o Atlético é outra coisa, enfrenta o Palmeiras. O Flamengo pega o Olímpia está em crise, vários problemas de relacionamento, premiação que não foi paga, dirigente prometeu uma coisa, fez outra, Diego Aguirre jogadores saíram, Diego Aguirre foi demitido, assumiu o Arce, o time não consegue vencer, foi eliminado semana passada da Copa do Paraguai pelo São Lourenço, que não é o da Argentina, do Paraguai, claro, que é da segunda divisão. Então o time não tem vencido os jogos, tem colecionando fracasso, várias derrotas e empates nos últimos jogos, quando empatou, inclusive perdeu nos pênaltis para essa equipe pequena. Então o Flamengo enfrenta um Olímpia em crise no Rio. Ou seja, o Flamengo tem uma chance muito grande, até se fizer fizer um bom jogo, até de fazer um placar interessante no Maracanã e viajar para o Paraguai, assim, com a classificação encaminhada. Já o Atlético tem o Palmeiras, que não está no seu melhor momento, mas é o Palmeiras. E tem outra coisa, são 2 anos seguidos sendo eliminado pelo Palmeiras. E o ano passado, de uma forma, as 2 foram dramáticas, né? Uma pelo gol qualificado, que não existe mais, com o Hulk perdendo o pênalti aqui no jogo de São Paulo, né? E o Vargas perdendo aquela chance de fazer 2-0, faz o gol ali, a história muda completamente, o Atlético ia para a final da Libertadores com toda certeza. E no ano passado, com 2 homens a mais, o Atlético não conseguiu vencer o Palmeiras. Então, está bem engasgado. O jogo de quarta-feira é tudo, mas o Flamengo é o time que o atleticano detesta. Então, também não admite perder para o Flamengo. Então, a sinuca para o Scolari, ele vai ter que montar um time amanhã competitivo, né? Até para quem sabe, com uma vitória sobre o Flamengo, ganhar um pouco mais de confiança para enfrentar o Palmeiras. Ao mesmo tempo, ele tem que fazer uma gestão que ele não pode chegar com o jogador machucado, perder jogadores para quarta-feira. Então, é uma situação mais delicada do que a do Flamengo, pelo nível do adversário, pelo momento que vive. Então, acho que as escalações é que vão apontar aí o que a gente vai ver nesse jogo de amanhã à noite, que vai ser no Estádio Independência, né? Até por conta do gramado lá do Mineirão. Eu tinha visto que ia ser no Independência, para quarta-feira poder jogar no Mineirão, segurar um pouquinho ali a qualidade do campo, que não é boa também, lá no maior estádio de Belo Horizonte. Ainda não vai ser no seu estádio que o Atlético vai jogar, né? O Atlético está lá de volta com aquele problema lá do ponto cego também no seu estádio. Que coisa aquilo ali, meu Deus do céu, coisa assustadora. MRV Arena. Como é possível, meu Deus. E tem gente tentando dizer que não tem ponto cego, mas você vê o vídeo, você vê que não dá para ver a linha do gol e tal. O cara não vê o gol, vai ver o gol do telão. Tem que botar um telão em frente e o cara vê o gol. Assustador. Mas enfim, essa é uma outra história, um outro problema. Mas, enfim, sempre é um jogo... O Olímpia perdeu os três jogos numa apertura, né? Sim, está colecionando derrotas, teve essa eliminação. Tá olhando aqui, o Aço estreou e perdeu também. A coisa tá bem complicada lá. O time está numa crise... Tá em 12º. Uma crise danada. É o último. Ele foi muito bem na fase de classificação, foi um dos que mais pontuou, menos que o Palmeiras, mas pontuou bem.
E aí que teve um negócio, pelo que eu apurei, eles prometeram uma premiação e na hora H parece que a premiação não veio. Aí os jogadores reclamaram, alguns saíram, foram afastados, teve briga lá com a diretoria e no meio disso tudo o Diego Aguirre acabou também espirrando nessa crise toda, né? Está se especulando até o Aguirre no Peñarol, talvez para a próxima temporada, o Peñarol também que vem se arrastando há um tempão muito mal, né? Só consegue algum brilhareco dentro do futebol uruguaio. Então é isso, eu acho que o jogo de amanhã está muito conectado às partidas de meio de semana. Eu acho que mais o jogo pro Atlético, porque é bem diferente enfrentar o Olímpia em crise e enfrentar o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras não estando no seu melhor momento. E o Palmeiras fez um jogo contra o Fortaleza, venceu, não jogou muito bem, mas venceu. Agora está o América, né? Quer dizer, se consegue uma vitória, o Palmeiras vai mais tranquilo, equilibrado. E é o favorito do Palmeiras para quarta-feira. Eu acho que isso aí para mim é bem claro. O retrospecto do Atlético é assustador. O Atlético vai ter que fazer tudo diferente do que vem acontecendo. Tudo para conseguir uma vitória em casa e se classificar. Se perder no Mineirão, a chance aqui vai ser mínima, né? Vai ser muito pequena. Se perde o jogo em casa, ganhar aqui vai ser muito difícil. Olha, já que a gente está falando aqui de Flamengo e Atlético Mineiro, recebi aqui a informação e a gente tem até a imagem, tá, do que aconteceu agora. É uma conversa do elenco do Atlético com torcida organizada. O Josias, presidente da Galoucura, fez um discurso motivacional para os jogadores do Atlético Mineiro antes dos jogos contra o Flamengo e Palmeiras. Tá? O Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras pela Copa Libertadores. Nós temos aqui esse discurso motivacional do Josias, presidente da Galoucura. Vamos acompanhar no Bate-Pronto. É que pega, mano. A parada, nós sabemos que a situação do time não tá bem, tá ligado? A gente sabe que o time não vai manter sempre uma pegada, mas a gente confia no jogador que tá aí, que são vocês, tá ligado? A única coisa que a gente pede, mano, que amanhã e quarta-feira vocês dão a vida dentro do campo, mano. Vamos, Paulinho. Tá ligado? Porque a gente vai estar lá, dia, noite, o time bem, o time ruim, a gente vai estar apoiando. Mas nós queremos o Rede aí, que é um cara que já tá humilhando, o Hulk aí, que é um cara que tá aí, o Arana, os demais aí, tá ligado, mano? Honra isso aqui, mano. Honra isso aqui, sabe por quê? Porque nós vamos estar lá apoiando os 90 minutos, tá ligado? Amanhã nós vamos estar lá de galera, todo o jogo. E quarta-feira nós vamos estar no Mineirão lotando. E lá em São Paulo a gente vai estar de bonde lá. Então, mano, faz por nós aí, dá a vida lá que nós vamos estar com vocês aqui, Naipão. Pode crer, rapaz? Vamos, Anderson! Nós somos o Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. E todos os jogadores do Atlético acompanharam esse discurso motivacional, Flávio. Vou falar uma coisa pra você, eu tenho visto coisas deprimentes no futebol brasileiro, mas essa tá entre os top 3. Nossa, você imagina o Hulk, um cara conhecido mundialmente, eu vi o cara lá falando isso aí e tal. Gente do céu, é deprimente, é uma coisa que sabe, depõe contra o futebol, depõe contra o nosso trabalho, depõe contra tudo. Uma coisa patética, deprimente, uma coisa... Pô, e os caras ainda... deve ter sido a torcida que divulgou, né? O Atlético expôs os jogadores a esse papel e a torcida divulgou. Uma das coisas mais patéticas e deprimentes que eu vi nos últimos tempos do futebol. Aí, não é a primeira Realmente vez que muito acontece. triste. Não é a primeira vez que acontece na temporada do Atlético, Flávio. Aconteceu com o Eduardo Cudê também. Tava saindo de um treino. Você vê que tá e aí os funcionando. jogadores foram cobrar ele, situação... aquela palavra motivacional. Você vê que o Atlético está jogando um bolão depois disso, né? Olha, realmente deprimente. É muito triste que o futebol brasileiro tenha chegado nesse estágio. Isso é apequenar demais o time, né? É desrespeitar os jogadores. Filipão tava ali? É terrível isso. Eu imagino, espero que não, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não cheguei Eu vi ele falar Hulk, né? Hulk tava, que ele falou, Hulk tá ali, ué. Isso é pior que a Dona Lúcia. Se ele estava lá, é pior que a Dona Lúcia. A carta da Dona Lúcia, né? Não, a Dona Lúcia foi Verdade, né? Vexame do vexame. Eu espero que o Filipão tenha sido poupado disso. Nossa, coisa deprimente, muito triste. Eu não vi o Felipão, mas todos os jogadores do Atlético bem na porta lá do CT, só acompanhando essa manifestação. Da minha pergunta que fica, como é que o clube permite isso, né? Sei lá, parar um treino, vamos lá ouvir os caras lá e tal. Como eu disse, também não é a primeira vez que acontece na temporada do Atlético. Aconteceu também uma cobrança muito forte na saída de um treino com o Eduardo Cudê naquela ocasião e os membros da organizada falando, como é que você tirou o Hulk contra o Corinthians, não sei o quê, e ele só ouvindo ali, né, bem, só ouvindo e tal, deixando os caras falarem, né. Mauro César, tá aí, essa palavra motivacional dos torcedores do Galo antes dos dois jogos, contra Flamengo e Palmeiras, Mauro. Eu acho que assim, a voz dos torcedores, a garganta, ele tem que ser preservada para o jogo, né, gritar no estádio pelo time, ali não adianta. Se quiser fazer uma manifestação de apoio, que vão até lá a porta do CT,
os arredores do hotel no dia do jogo, façam lá um bandeiraço, né? Para os caras olharem pela janela e falar, porra, a galera tá com a gente, tá apoiando. Legal, tudo bem. Mas não tem que falar com o jogador. O rapaz ali que está falando, ele não é pessoa qualificada para motivar, orientar taticamente ou coisa parecida os jogadores. Ele é um torcedor. Então o papel dele é lá para a arquibancada torcer. Esse é o ponto. Agora, você vê, o Atlético está virando SAF. Que adianta? Nada. Virou SAF. Mas a mentalidade, a gestão, a maneira como as coisas acontecem é igual. Aí o pessoal fala assim, não, tem que ter uma gestão profissional. O Atlético tem um diretor executivo profissional, não tem? Rodrigo Caetano. Então qual a diferença? Você tem um profissional, tem um amador, a mentalidade que vem de cima no futebol brasileiro é essa. É essa. E dificilmente dirigentes querem ir contra a torcida. Olha, vocês querem fazer a festa de vocês lá, vocês fazem. Os jogadores não vão falar com vocês. O jogador não tem que falar com o torcedor, gente. Não tem cabimento. Qual o direito? Vamos imaginar o seguinte. Por que o cara da organizada tem direito de falar com o jogador e aquele cara que não é da organizada, mas vai a todo jogo do Atlético não tem? Poderia chegar um cara com um bolo de ingressos assim, olha, eu fui a todos os jogos nos últimos 5 anos. Uma caixa cheia de ingressos. Eu fui a todos os jogos. Aqui, viajei, fui. E tem gente que faz isso, tá? Sim. Tem torcedor que não é de organizada e vai a tudo. Talvez vai pegar um autógrafo do Ninguém Para. Eu quero falar com os jogadores também. Eu quero dar uma palavra motivacional, porque eu vou a todo jogo. Eu tenho que comprovar. Eu quero chegar com uma caixa assim. Olha só, 5 anos eu tô vendo o Atlético, todo jogo. E tem gente que faz, não é brincadeira, não. O cara viaja, pega avião, falta o trabalho, dá um jeito, mete atestado médico, se vira. O cara vai a todo jogo. Não é de organizar nem nada. Vai de busão, de carro. E esse cara não tem o direito. Por quê? Não faz sentido. Eu acho que não faz o menor sentido. Isso não é isso que vai resolver. Eu acho que, assim, e outra coisa, né? Os mesmos que estão hoje lá com esse discurso, se o Atlético perder amanhã, perder quarta-feira, na quinta eles estão lá já com um outro espírito, provavelmente, ou na sexta, ou um outro dia. Não é isso que resolve, é um atraso danado. É o que eu falo. Isso é atrasado, a gestão dos times é atrasada, a discussão, a pauta, ela é equivocada. Eu postei na minha rede social, por exemplo, 3 jogadores... aquelas coisas que eu falei ontem, né? O Flamengo tem muito dinheiro, o Grêmio, 3 jogadores do Grêmio contratados do ano do rebaixamento para cá, 2021 para cá. Vila Sante, Cristaldo e Carvalho. 3 jogadores estrangeiros, tá, sul-americanos. 12 milhões de dólares. Quantos times brasileiros puderam investir nesse período 12 milhões de dólares? O Fortaleza, que eu citei, tem condições de pegar 12 milhões e investir em 3 jogadores sul-americanos? Certamente o técnico Vojvoda, que é argentino, conhece bem aí o mercado, trabalhou no Chile. Se fala, você pode investir nesse período 12 milhões de dólares em contratações, ele adoraria. Mas não tem essa bala. E outros estão, América Mineiro não consegue fazer. Tem lá alguns estrangeiros, mas de um outro patamar. Então o Grêmio não é um pobrezinho também. Você tem que discutir o quê? A qualidade das contratações. Foram boas? Quem indicou? Acho que é por aí. Você falou muito do Palmeiras, né? A Tuesta, o Tabata. Então é a mesma coisa. A discussão tem que ser essa. E vale para o Flamengo também, vale para todos os times. Claro. Contratou bem, contratou mal. Por que contratou esse jogador? Esse cara não vale isso. Por exemplo, muita gente questiona o Cebolinha, porque não joga no Flamengo que já jogou antes. É pertinente o questionamento? Claro que é. Jogador caro que não está entregando aquilo. Então, eu acho que essa é a pauta, essa é a discussão. E aí o que acontece? Você fica discutindo o sexo dos anjos, essa coisa da receita de televisão, que é importante, mas não discute a gestão. E aí o que tiver é isso. O clube virou SAF, aí o clube se endividou todo, virou SAF, os benfeitores viram donos do clube, do CT, do estádio, tudo, né? Mas a mentalidade é a mesma. Quando os caras vão lá para fazer esse tipo de manifestação, os jogadores têm que parar o trabalho para ouvir o que os caras têm a dizer. E quando realmente, por mais que o rapaz ali queira torcer, queira o bem do Atlético, não é a pessoa indicada para... Aliás, a pessoa indicada para fazer o discurso e falar com os jogadores chama-se Luiz Felipe Scolari. Para isso ele foi contratado. Se é bom ou ruim, se vai ser capaz ou não, é outra discussão. Mas ele é o cara que tem que juntar os jogadores, treinar os jogadores e falar com eles sobre o jogo, sobre os compromissos e a responsabilidade que o Atlético tem, aliás, com um elenco bem caro também, né? Está vendendo jogador, vendeu o Alan para o Flamengo, mas o elenco do Atlético não é barato. O Atlético tem que jogar mais bola e isso não é o torcedor ali que vai fazer com que jogue. O que eu não gosto desse tipo de manifestação é que depois, quando o time consegue o resultado, esses caras ainda ficam achando que, tá vendo, deu certo, olha lá, foi só a gente fazer a manifestação. Ali na organizada, você viu o que ele falou? Em São Paulo a gente vai estar lá também, né? Vocês devem lembrar bem aqui mesmo no programa, que a torcida do Palmeiras fez um churrasco. Não, a torcida do Atlético e do Palmeiras fez um churrasco, que são amigas, né? A torcida organizada do Atlético é aliada do Palmeiras, que é inimiga do Cruzeiro. E aí, eles vão estar aqui em São Paulo, uma torcida recebe a outra, faz o churrasco, aí vai depois pro campo, cada um fica na sua parte. Se dão bem todo mundo, as duas organizadas. Os jogadores vão estar lá duelando, tentando fazer o de melhor para a instituição, para si próprio, para a família, tudo. E alguém vai ter que ser eliminado, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro. E aí,
eles são amigos e recaem em cima depois de... Vai recair em algum grupo. Se o Palmeiras for eliminado, esse negócio que só é na leira, já vai mudar, viu, Flávio? Só é a leira, não sei o quê. O Palmeiras eliminado de uma Libertadores, já foi da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, e atrás do jeito que tá os pontos, atrás do Botafogo, já não vai ser só a leira. Vai ter pressão também em cima de alguns jogadores. Quer apostar? Vai. Se ser, né? O si. Isso, o Atlético... Ele é favorito contra o Atlético. Não, mas eu tô falando assim... Aí, quando ele falou isso, vamos para São Paulo, a gente vai estar lá em março. Vai ter um show aqui. Eu lembro que o Atlético Mineiro veio, quando foi eliminado, teve churrasco no meio. Não lembra não que teve churrasco? Lembro. Os caras do Palmeiras com do Atlético Mineiro? Sim. As duas organizadas. E depois alguém vai ser eliminado. As duas torcidas são amigas, né? Assim como a do Palmeiras também vai para Belo Horizonte. Vão receber os caras do Galo aqui. Vai ter churrasco lá. E ficam numa boa ali, na boa Palestra Itália, ou ali também nos arredores. Ficam juntos, você sabe, você vai lá, você faz. Ficam juntos, né? Eles ficam Você juntos, faz. dividem o mesmo espaço, o mesmo ambiente, numa boa, assim, os torcedores de... Mas se Hulk é amigo pra caramba do Dudu, e aí, Dudu, beleza, tal. Inclusive o Hulk gosta do Palmeiras também. Aí, pô, como é que tá e tal, beleza, vamos só um dos dois vai ser eliminado, mas a amizade é essa aqui e tal. Não é cobrado. Os jogadores vão ser cobrados. Bom.